Com a Páscoa? Com pasto. Eu ouvi mal, ok. Com pasto. Então trabalhava com a agricultura, eu trabalhava com pasto. E eles trouxeram que a primícia, a colheita daquilo que estava ligado ao que eles produziam. E Abel queimou o animal e caía a queimar o quê? A plantação. Os tomates, a alface, a couve, a rama. Então, no tempo que não existia a moeda convencional, eles traziam a 10ª parte de tudo que passava pela mão deles. Se era cabrito, eles tiravam 10% dos cabritos que produziam, das vacas, dos bois. Com o avançar do tempo, foi surgindo as moedas convencionais. Inclusive até os fazendeiros hoje, se ele tiver X cabeças de boi, ele não vem para a igreja com boi. Alguém diga amém. O máximo que ele pode fazer é o quê? Ele vende o boi, converte aquela venda em quê? Em dízimo. Quanto é que vale o boi? 200 mil, vamos supor. Se ele vai vender o boi, ele vai dar o quê? 20 mil. Vamos supor que ele tem 100 cabeças de boi, ele vai vender as 100 cabeças de boi, sei lá, vai dar não sei quantos milhões, ele vai tirar 10%. Ele nunca traz o boi para a igreja. Até porque mesmo se for chega um irmão e vem com bois aqui, eu vou lhe perguntar se esse é o pacto que lhe mandaram. Porque nós aqui vamos fazer o que com o boi? Essa é a 10ª parte da minha fazenda, pastor, está aqui 5 bois. Não vamos fazer o que com 5 bois? Você quer mais nos dar trabalho, vamos ter que ir no 30, vender boi. Você já conhece o mercado, faz o quê? Vende por nós. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Eu ia dizendo, nas ofertas da aliança, a segunda oferta da aliança são as primícias. Provérbios, capítulo número 3, versículo número 9, bem rápido. Vamos, filha, vamos lá, vamos, bem rápido. Provérbios 3, 9. Primícias. Anote aí. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor. Dessa vez te ganharam. Honra o Senhor com os teus bens e com quê? Com a primeira parte de todos os teus. Meteram uma versão interessante. Essa versão é a normal, é a que sempre colocam? Diga. Ok, então não fizeram nenhuma evolução. Versículo 10 diz: se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor, só versículo 9. Honra ao Senhor com quê? Com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, o que representa a oferta da primícia? Anote aí. A oferta da primícia representa os primeiros frutos. Ou seja, o significado da primícia é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em quê? Em primeiro lugar. Os primeiros frutos, o primeiro salário, o primeiro rendimento, o primeiro lucro. O primeiro salário, por exemplo, do ano, o primeiro salário, por exemplo, da empresa nova. O primeiro rendimento da minha empresa, a primeira venda do meu negócio. Ou seja, primícias é colocar Deus em primeiro. Então nós tiramos da primeira parte de tudo que fazemos numa certa ocasião e consagramos ao Senhor. Aqui na X das vezes perdemos o cumprimento desse princípio, mas o que a nível das igrejas o que se faz é o quê? Janeiro nós levantamos o quê? A primícia, que é a oferta, por exemplo, do nosso primeiro rendimento, que alguns vão dar as primícias do salário, as primícias do negócio, as primícias do primeiro dinheiro que você arrecada no ano, por exemplo. Então as primícias representam dar ao Senhor ou colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Então nós estamos a falar sobre o poder da semente. Muito mais do que falar sobre o poder da semente, nós estamos a falar sobre os tipos de semente. Porque quando eu falar aqui na igreja sobre o poder do sacrifício, eu vou inclusive explicar os tipos de sacrifício e os propósitos para cada tipo de sacrifício. Por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, você vai ver que você não podia sacrificar, por exemplo, tomate, cebola, quando a intenção era sarar a terra, ou quando a intenção era tirar a peste ou a maldição, ou quando a intenção, principalmente quando a intenção era fazer expiação do pecado. Não se fazia expiação do pecado das pessoas com o fruto da terra. Fazia-se a expiação do pecado do povo e da nação com quê? Com sacrifício animal.
No Antigo Testamento era necessário o derramamento de sangue. Então, ali vai ficar bem claro, e vocês depois podem estudar o livro de Levíticos, que é o livro que fala-nos um pouco mais sobre os sacrifícios e os seus tipos. E vai ficar bem claro que para cada tipo de semente, afinal de contas, amados no Senhor, havia o quê? Ou há o quê? Um propósito espiritual. Você não dá a primícia e fala que é dízimo. Hello? Você não dá uma oferta voluntária e fala que é primícia. Cada oferta tem um nome, cada oferta, por ter o seu nome, cada nome tem o seu propósito, ou seja, a forma como é vista diante dos céus. Amém? Na segunda categoria de sementes nós temos as sementes de adoração. Nas sementes de adoração nós temos aquelas que são as ofertas voluntárias. 2 de Coríntios, capítulo número 9, versículo número 7, nós já tínhamos passado por lá e vimos que o princípio que Paulo vai ensinar à igreja de Corinto é que cada um deve contribuir voluntariamente segundo a sua capacidade, sem tristeza, sem amargura, sem murmurar, mas com alegria. Ofertas, o quê? Voluntárias. Hello? Que é a oferta que é dada de forma espontânea, sem nenhuma obrigação. Que normalmente é a oferta que nós damos quando os apelos são feitos no culto para podermos semear. O que é que essa oferta, ela expressa no geral? No geral, essa oferta, ela expressa, anote aí, gratidão. Ela também expressa generosidade e bondade do cristão. Quando nós damos a nossa oferta voluntária, nós estamos a ser gratos pelo privilégio, como Paulo fala, de semearmos na sua casa e na sua obra. Quando nós damos essa oferta, nós também estamos a expressar que nós estamos a dizer que nós somos o quê? Generosos. Porque imagina você vir para a igreja, 7 cultos, 5 cultos, 3 cultos, 2 cultos, 1 culto, e todos os cultos você se propor a liberar o quê? Uma oferta. Então nós estamos a dizer que nós somos o quê? Generosos. O outro significado da oferta voluntária, e por acaso tem uns vídeos que estão a sair agora no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram já siga, que já é uma matéria antiga, já pregamos essa mensagem há algum tempo. Essa oferta, como várias outras, elas também significam a adoração ao Senhor. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver que a adoração ao Senhor não significava cantar cânticos ao Senhor. Quando o povo queria adorar o Senhor, o povo sacrificava ao Senhor. Hello? Então, ofertar voluntariamente ao Senhor é uma expressão de quê? De adoração ao Senhor. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? A segunda oferta na categoria das sementes de adoração é a oferta de fé. Marcos capítulo número 12, versículo do número 41 ao 44. Conta-nos a história. Vocês estão aqui? Ok. Conta-nos a história de uma viúva, e a Bíblia fala que Jesus sentou ao lado do balaio, ao lado do cesto da oferta. E o que é que Jesus estava a controlar? Não os que oram mais, não os que dançavam melhor ao vir trazer a oferta, mas Jesus estava a controlar quem o quê? Traria a melhor oferta. Fala para o teu irmão, Deus controla. O pastor não, mas Deus controla quem traz a melhor oferta. Fala. Não fica com medo, o pastor é que está a mandar. Deus controla quem traz a melhor oferta. Irmãos, Jesus era o representante de Deus na terra. Quer dizer que ele estava nos ensinar um princípio, que Deus está a prestar atenção no que você está a dar. Deus presta atenção no que? No que damos. Entrou no templo, imagina, passou todos, veio sentar aqui. Pastor, se fosse hoje, ele ia dizer, pastor, para. Põe aqui no meio. Isso. Não, hoje ninguém mete no gasoflácio, no altar. Não, tira do envelope. Se fosse hoje, ele ia dizer, tira do envelope. Isso, põe aqui. Você que mete moeda todos os dias. Se fosse as 2 últimas moedas, ia agradar o coração de Jesus. Porque no versículo que nós acabamos de mencionar, a mulher deu o quê? A sua última, única moeda. Mas se você deixou 100.000 na pasta para bater na parede e trouxe moeda de 50-50, o céu te rejeitou. Hello? Ah, mas pastor, na igreja também batem na parede. Tem uns cristãos desordeiros. Mas aqui na XZ não, no nome de Jesus. Amém, está baixo. Eu disse aqui na XZ não, no nome de Jesus.
Glórias ao Senhor Jesus, amém? Oferta de fé, não é? Então veja aí, a oferta de fé é uma oferta que nós damos depositando a nossa confiança no poder provedor de Deus. A oferta de fé é uma oferta que nós damos inclusive a título de desafio pessoal. Porque isso que eu vou falar, aquela mulher podia dizer, é a minha única moeda. Hoje eu vou ouvir sua palavra e voltarei com a minha quê? Última moeda. Mas quando ela ouviu o apelo, ela disse, é a minha última moeda, mas eu tenho fé na provisão desse Deus, então eu darei para o meu Deus o quê? A minha última moeda. Um depósito na confiança no poder provedor de Deus. A mesma coisa que nós vemos com a viúva, que Elias vai ao encontro dela e ela diz para o profeta, eu tenho um pouco de farinha, vou fazer um bolo para comer com meu filho e depois vamos fazer o quê? Morrer. Aquela mulher sabia que aquele era o profeta, ela conhecia Elias. Aliás, em Israel, quem não conhecia Elias? O próprio rei encontrou-se um certo dia com Elias e disse, és tu o atormentador de Israel. Quer dizer que o povo sabia que o profeta Elias era, aqui permita-me o uso da expressão, o profeta que causava pânico na nação. Então ela sabia quem era aquele homem. O que aquele homem disse a ela? Não, gostei do projeto, mas não vai fazer para ti. Faça primeiro para mim. E a Bíblia nos apresenta que sem contestar ela faz o bolo para o profeta. E enquanto houve crise na terra, não faltou farinha na botija da viúva. Porque essa semente dessa mulher foi uma demonstração de quê? De fé no profeta. Porque a Bíblia fala no livro de 2 de Crônicas, crê em Deus estarás seguro e salvo, mas crê nos seus profetas e farás o quê? E prosperarás. Se o pastor Elcio chega hoje na irmã Maria e diz, esse pão que querias fazer para ti, o teu último pão, faça para mim. Ela vai abrir live no TikTok. Esses profetas estão a me extorquir. Assim quer dizer, ele é mais importante como filho. Para eu ali. Mas a mulher tinha fé. Oferta de quê? De fé. É a oferta que nós às vezes damos no limite da nossa vida. E essa oferta de fé, como a fé é individual e é personificada, e como toda e qualquer oferta, não é algo que alguém às vezes vai dizer, é algo que você vai propor no teu próprio coração. É algo que você vai fazer o quê? Propor no teu coração. Isso é tudo que eu tenho, isso é o melhor que tenho. Imagina, eu acredito que aquela mulher se calhar estava a voltar para casa se questionando, vou comer o que amanhã? Como é que eu pago isso? Como é que eu resolvo aquilo? Mas ela estava acreditando no poder provedor e supridor do Senhor. Aleluia. Então vamos lá, terceira oferta de gratidão são os votos. Eclesiastes capítulo número 5. Vocês estão a ver que já não estamos mais a abrir por conta do tempo, né? Eclesiastes capítulo número 5, versículo número 4 ao versículo número 5. Vamos, filha, ler. Assim diz a palavra do Senhor. 4 a 5. Exato. Aham. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Fala para o irmão da direita, paga. Se votaste, paga. Versículo 5, vamos lá. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Amém. Melhor é não votar do que votar e não pagar. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. 1 de Samuel, capítulo número 1, a Bíblia conta-nos do voto de quem? De Ana, que desgastada com a situação que estava a viver, que cansada das humilhações de Penina, ela fez o quê? Votou um voto ao Senhor. É mesmo assim que se diz, não é pleonasmo. Amém? É mesmo assim que se diz. Ela votou um voto ao Senhor, e o voto que Ana fez qual foi? Senhor, se me des um filho homem, assim que eu o desmamar, eu farei o quê? Eu te entregarei. Eu te darei de volta. Eu consagrarei em tua casa. Eu consagrarei e dedicarei ao teu serviço. E a Bíblia fala que naquele dia Ana concebeu o menino Samuel. Quando chegou a estação do desmame, ela levou o menino para o templo. E a Bíblia vai dizer que quando Ana cumpre o voto, Deus permitiu que ela gerasse o quê? Outros filhos.
questão do voto, amados no Senhor, ela cruza com a questão do sacrifício. Hello? Porque o voto, ela tem duas linhas. A primeira linha do voto é a linha do voto voluntário. A segunda linha do voto é a linha do voto apelativo. Sacerdotes, falou uma coisa na segunda-feira, quando eu cheguei em casa, está aqui a pastora. A primeira coisa, eu acabei de entrar para a sala e nem tinha falado, se calhar, boa noite, amor. E a primeira coisa que a minha mulher me disse foi: pastor, que não apresenta sacrifício. Ela nem terminou a fala. Ela só passou a mão na cabeça. Ela não sabia se ria ou se chorava. Porque há cultos que eu vou na casa do meu pai, eu também começo a me perguntar: vim fazer o que aqui, Jesus Cristo? Essa porrada eu não podia apanhar só no digital. Hello? Pancada. Então, o voto tem duas linhas. Tem o voto individual, que às vezes nós estamos numa situação de aperto. Pai, se me des essa graça, eu prometo, eu me comprometo que vou fazer isso na tua casa, que vou fazer isso para a tua obra, que vou fazer isso para o teu reino, que vou fazer isso para o templo. E a segunda dimensão do voto é o voto que é apelado por sacerdote. Porque veja, o sacerdote tem que te desafiar. O meu pai, eu não estou ouvindo o vosso amém. Uma das coisas que meu pai falou, eu não sei se eu já partilhei aqui com a igreja, há algum tempo ele me disse: pastor, se você quer ver o teu povo a crescer e a prosperar, desafia o povo. Coloca o povo em desafio. Coloca o povo em quê? Em desafio. Para quebrar o apego ao materialismo, para quebrar a mediocridade. Que às vezes é mesmo só 500 que a pessoa não consegue dar, porque ela já está pensando: amanhã vou comer o quê? 500. Você já está pensando no pão de amanhã, que está te pesado a quê? 600, às vezes é 600. Hello? Então o voto cruza um pouco com a dimensão do sacrifício, que vamos falar também hoje daqui a pouco. Porque o que entendemos do voto é que o voto nunca é algo fácil. Ah, Senhor, se me abençoas meu casamento, eu mesmo vou trazer uma embalagem de água na igreja. Brincalhão, brincalhona. Você está a lutar com uma coisa que não está sendo desbloqueada, e o teu voto é: vou trazer uma embalagem d'água. Isso é brincalhão. O voto cruza com quê? Vamos lá, respondam, igreja. Com sacrifício. Você acha que é fácil uma mulher que não tem filho e ela está a dizer: o primeiro que me deres, te darei? Ouça, todo o povo de Israel, eles percebem que quando eles fazem uma aliança com Deus e Deus abre o caminho uma vez, aquele caminho está aberto para sempre. É por isso que eles nunca têm medo, ouça o que eu vou falar, de desapegar aquela coisa que muito lhes custou a conquistar. Diga, pastor, prova. Abraão, ele queria tanto um filho com Sara, que quando Deus lhe deu o filho com Sara, ele disse: sacrifica-me esse filho. Não lhe custou desapegar. Ele sabia: Deus vai arranjar um caminho. Se essa velha gerou esse menino, vai gerar de novo. Se ele morrer, ele vai ressuscitar. Porque eles sabem que quando eles rompem um bloqueio, o bloqueio está o quê? Rompido para sempre. Eles sabem que quando eles acedem à terra prometida, ainda que alguma coisa nos tire da terra prometida, o Deus que nos deu para sempre. Porque ouça, há graças que mesmo que alguém esteja a experimentar, se nós andarmos debaixo da revelação certa, Deus sempre vai nos fazer o quê? Voltar para o nosso lugar prometido. É assim que você conhece na história da Bíblia que Israel, uma e outra vez, esteve sob cativeiro, esteve preso, esteve em guerras, esteve em problemas, mas Deus sempre, até hoje, lhes restaurou a terra deles. Lhes fez o quê? Lhes restaurou a terra deles. Então o voto cruza-se com sacrifício. Quando você for votar um voto ao Senhor voluntário, pense bem no que você vai votar. Tem que ser alguma coisa que vai ser difícil para ti. Tem que ser alguma coisa que você vai perceber que vai agradar o coração de Deus, que Deus vai ver interesse naquilo. Deus, se me des mesmo esse carro, vou te dar 50 mil. Calma aí.
Um carro por 50 mil. Você é medíocre. Hello? Pai, se essa empresa me chamar, vou dar 10% do dízimo, mais uma oferta de 5% do salário. Deus está dizendo, você vai ter salário durante todo o tempo que você vai ficar nessa organização, e o teu voto é que além do dízimo você vai me dar 5%. Ouça o que eu vou falar, porque o voto é algo que custa, o voto é algo que pesa, o voto é algo que tem valor para ti. Vai na história da Bíblia, nunca ninguém votou coisa fácil. E tem coisas que Deus não está a desbloquear, porque as alianças e os votos que estamos a fazer com Ele não são pesados para nós. Porque as alianças e os votos que estamos a fazer com Ele, desculpa pelo uso da expressão, não lhe interessam. Ou seja, Deus não está a ver benefício naquilo que você está a oferecer. Israel estava em decadência espiritual quando Ana votou dar Samuel a Deus. Os filhos do sumo sacerdote, que deveriam herdar a posição sacerdotal, estavam desviados do caminho do Senhor. E Ana estava a trazer para Deus o quê? O escape para aquilo que Deus precisava, um novo sacerdote. É por isso que nós vemos que foi no dia, depois de anos de casamento, no dia Deus abriu a madre dela. Porque Deus viu utilidade no voto que Ana votou. Quando fores votar o teu voto ao Senhor, faça com que Deus veja a utilidade de peso e sacrifício no voto que vais votar. Porque uma embalagem de água, qualquer pessoa pode trazer. Hello? Mesmo nós, se não tivermos água, se ficarmos dias sem beber essa embalagem de água, Deus sabe que nós não vamos morrer. Ou seja, o voto tem que ser algo que Deus percebe que talvez ninguém possa fazer, ou vai agregar naquilo que já está a ser feito. Eu não estou a ouvir o amém da igreja. A quarta oferta de adoração é a oferta que nós chamamos de ação de graças ou oferta de gratidão. Oferta de quê? De ação de graças ou a oferta de gratidão. Não vamos ler por conta do tempo. Levítico capítulo número 7. Depois você vai ler o versículo 12 ao versículo do número 15. Mas ali nesse livro, ele vai... Oferta de ação de graças, aqueles que não pegaram, ou oferta de gratidão. A exortação é que em várias circunstâncias e em vários atos, cada um trouxesse um tipo de oferta para expressar a Deus a sua ação de graça. Pastor, quando é que nós devemos, por exemplo, dar uma oferta ou trazer uma oferta de gratidão? Primeiro, como o próprio nome diz, a oferta de ação de graças é quando nós queremos expressar gratidão a Deus por alguma coisa. Nós não costumamos às vezes dar coisa aos homens quando queremos expressar gratidão por algo que esses homens fizeram por nós. Amém ou não amém? Esse princípio não começou com os homens. Esse princípio é um princípio divinamente estabelecido. E quando é que nós trazemos uma oferta de ação de graça a Deus? Por exemplo, eu quero agradecer por uma cura. No ato do testemunho, às vezes até nem testemunhei, eu trago a Deus uma oferta de ação de graças. Eu quero agradecer, e vocês às vezes veem, há pessoas que testemunham casamento, etc, etc, e no final eles deixam uma oferta. O que é aquela oferta? Uma oferta de ação de graças. Talvez eles não saibam o que é que eles estão a fazer, mas tem um princípio por detrás daquilo que eles estão a fazer. Eu venho testemunhar a porta do emprego que se abriu, eu venho testemunhar a cura, venho testemunhar o casamento, venho testemunhar o nascimento de um bebê, venho testemunhar, ou agradecer, no caso não é testemunhar, eu quero agradecer pela minha formatura. Eu quero consagrar a minha criança ao Senhor. Nós trazemos uma oferta de ação de graças. Porque como o próprio nome diz, é uma oferta que revela uma expressão de quê? De gratidão. É uma oferta que revela uma expressão de gratidão a Deus. O Senhor, por exemplo, mais uma outra ocasião, e muita gente também o faz. Eu completei mais um ano de vida. O que é que nós normalmente, algumas pessoas fazem? Quando fazemos ou completamos mais um ano de vida, o que é que a gente tira? Uma oferta de ação de graças. Por quê? Porque viver todos os dias, dormir, acordar é um autêntico quê? Milagre. Alguém respondeu com força aí. Hein? Jesus Cristo. Deve ser alguém que saiu e passou mesmo por um milagre. Ouça o que eu vou falar, e talvez você não acredite nisso, mas ainda assim eu vou dizer. Deus é a única razão pela qual eu e você estamos vivos.
Deus é a única razão pela qual hoje eu e você estamos vivos. Não acredita, pastor, eu cuido bem da minha saúde. Tem gente que cuida melhor da saúde do que você e morreu ontem. Eu controlo os meus caminhos. Tem pessoa que morreu no sofá de casa por uma bala perdida. Tem pessoa que morreu porque um carro desgovernado entrou na casa dele. Deus é a única razão pela qual eu e você hoje estamos o quê? Vivos. Não coloque nenhuma justificação, veja aí, na força do braço do homem, ou não vá buscar nenhuma justificação humana para fundamentar o facto de que você está viva. Não, eu todos os dias quando acordo eu tomo uma cápsula de sódio, uma vitamina C e depois faço reposição dos hormônios e tomo as hormonas e depois eu tiro uma hora de sprint e depois eu vou para a sauna. Então isto aqui não é força do acaso, não é mesmo força do acaso, é força do divino. É totalmente força do divino. Porque tem muita gente sem esse zinco, sem essa vitamina C e está aí vivo e forte. É totalmente o quê? Força do divino. Então existem aquelas pessoas, mais um ano de vida, dão uma oferta de ação de graças. E etc, etc. Deus operou algum milagre em suas vidas. Elas querem expressar gratidão a Deus. E às vezes elas percebem que as suas palavras não são suficientes. Ou elas fazem um louvor dos seus lábios ser acompanhado de uma oferta material. E elas ofertam elas trazem uma oferta de ação de graças. A quinta oferta de adoração a Deus é aquela oferta que nós chamamos de sacrifício. 2 de Samuel, esse pode ler, filha, 24, 24. 2 de Samuel, capítulo número 24, versículo número 24. Isso. Vocês estão a pegar alguma coisa nessa manhã? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém, por certo, preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Amém. O pai, por acaso, meditou nesse livro hoje também, não é? Hoje, por acaso, o nosso pai também meditou em torno desse livro. Aí veja aí, obrigado, filha, pode sentar. Veja o que está escrito. E vou trazer aqui o contexto. Davi pecou contra o Senhor e Deus enviou uma peste sobre a nação. E Deus deu a Davi a escolha do que ele devia fazer para que a restauração visitasse Israel. Então Davi tinha que, num certo lugar, e hoje recebi uma revelação do meu pai que eu não tinha pego. Que eu não, nem sei como é se falar isso. Alguém no meu lugar ia falar que eu não tinha pegado, né? É uma revelação que eu não peguei antes. Se a minha filha é filha esperta, eu sou pai esperto. Hello? Então veja aí, Israel tinha pecado contra Deus, porque Davi contou o povo e não era para contar. Deus mandou peste, o povo começou a morrer, praga veio para o povo. Eles estavam com uma fase menos boa, desolação sobre a terra. Davi chorava porque ele era o causador do problema, mas Deus não estava a ferir, a matar, ele estava a matar o povo. Então Deus dá uma instrução a Davi para parar a peste. Por isso é que eu amo o sacrifício. Para parar a peste, para parar o problema, Davi tinha que ir num certo terreno, erguer um templo e fazer o quê? E sacrificar o Senhor. Só que o problema é que Davi era o rei. E nas monarquias, o reino pertence a quem? Ao rei. Ouça o que eu vou falar. Nas monarquias, hoje estamos mais civilizados. Nas monarquias antigas, o rei, se gostou da tua casa, ele pode ficar com a tua casa. Se gostar do teu terreno, ele pode ficar com o teu terreno. Inclusive pode buscar a tua filha. E havia reis que até iam buscar o quê? A mulher dos outros. Então quando ele vai a esse terreno de Araúna, Araúna diz o quê? Esse é o rei, quer erguer um terreno no meu, ou um altar no meu terreno para sacrificar o Senhor, eu não vou cobrar o quê? Ao rei. Davi vai dizer a ele, nem pensar, me faça um preço justo para eu poder comprar isso. Por quê? Porque eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem. Eu não vou sacrificar ao Senhor algo que vai ser fácil para mim. Hello?
eu não vou sacrificar. Ouça, não é expectável, diaconisa Nádia, nós saímos do sacrifício e dizer assim, coisa leve. Hello? Não é expectável nós sairmos de um sacrifício e não sentirmos que não nos custou. Hello? Não é expectável nós sairmos do sacrifício a rir. Me cuiou como alguns. Participei mesmo. Você não sacrificou? Quando você sacrifica, tem vezes que você vai falar, eu fiz isso, amanhã vou comer o quê? Quando você sacrifica, tem vezes que você está se perguntar, meu Deus, como é que eu dei isso agora? Se daqui a nada eu já tenho que pagar A, B, C e D. Hoje nós quase que raspamos todas as